Fala, torcedor colorado. Nem vou te perguntar se está tudo bem, porque tu deve estar tão decepcionado quanto eu com a derrota de ontem à noite para o Táchira. Ontem, com certeza, nós vimos, se não a pior, uma das piores partidas do Internacional sob o comando de Miguel Ángel Ramírez. E além da partida muito ruim do Inter, um time, ao meu ver, muito apático, outra coisa me chamou muito a atenção, que foi a coletiva pós-jogo. Coletiva essa a qual eu fiz parte, fiz perguntas para Thiago Galhardo, fiz pergunta para Ramírez, você pode conferir aqui no canal também. Mas o discurso na coletiva me chamou a atenção e me preocupou, me ligou um sinal de alerta. Já quero deixar claro que este vídeo não é para fazer terra arrasada, não é para duvidar do trabalho de Ramírez, não é pedindo a cabeça do Ramírez, todos sabem que eu apoio o treinador e apoio o projeto. Mas algumas coisas me incomodaram neste discurso pós-jogo, nesta entrevista coletiva pós-jogo, é sobre isso que eu vou falar. E caso tu não seja inscrito no canal e esteja entrando aqui pela primeira vez, te peço que clique aqui embaixo no inscrever-se, também já deixa teu like no vídeo, que ajuda bastante pro algoritmo do YouTube repassar, recomendar este canal para outros colorados. Vamos montar uma grande família por aqui, a gente sempre troca ideia nos comentários também, gosto muito de conversar com vocês. Bom, vamos falar então sobre essa entrevista coletiva após a derrota do Internacional para o Táchira pela Copa Libertadores da América. Primeiramente, eu achei, como falei para Miguel Ángel Ramírez na coletiva, um Internacional apático. O Internacional, os jogadores me pareciam desinteressados na partida. Me pareciam que estavam já com a cabeça no clássico Grenal, se poupando para o Grenal. Esta é a impressão que eu, como torcedor e como jornalista que acompanha esporte, senti. E desde já peço que tu já comente aqui embaixo, tu também teve essa impressão, ou se é só uma impressão que eu tive em relação a isso. Então parecia um time apático, um time lento, um time burocrático, muito distante daquele Inter que nós estamos acostumados a ver no Beira-Rio, amassando os adversários, atropelando os adversários, goleando, mesmo fazendo 4, 5, atacando, buscando gol. Nós não vimos isso contra o Táchira. Nós vimos um time lento. O segundo gol que o Internacional levou, o pênalti, o lance que deu origem ao pênalti, é bizonho. Eu entendo que o Edenilson tentou deixar para o Lomba, mas não proteger, para não deixar o adversário chegar enquanto o Lomba não chega na bola. A lentidão do Lomba parecia um claro desinteresse. Eu não estou dizendo que os jogadores entraram propositalmente querendo entregar jogo, longe disso, não, de maneira nenhuma. São profissionais, é o elenco que quer ganhar, mas ontem me pareceram muito desinteressados, muito apáticos na partida, não sei se já pensando no Grenal, que já tem um peso muito grande pelo fato de ser clássico. Agora, ser um clássico de um início de trabalho, que está sempre sob dúvida por parte da imprensa e de alguns torcedores, e que vale um título que o Inter não ganha há 5 anos, me parece que pesa ainda mais. Então vamos aos pontos que me chamaram a atenção, me preocuparam, me ligaram um sinal de alerta da coletiva pós-jogo. Primeiramente, Thiago Galhardo foi perguntado sobre os motivos pelo qual o Inter perdeu, os motivos pelos quais o Inter não consegue manter um bom desempenho fora de casa. Últimas 7 partidas, 4 em casa, 4 vitórias, 4 goleadas. 3 fora, 3 derrotas. E me surpreendeu a resposta do Galhardo, que eu vou deixar aqui para vocês e a gente vai conversar sobre isso. Fora de casa. O Inter joga muito bem dentro e fora de casa. O problema são os campos que acabam nos atrapalhando. Não gosto de dar desculpa, muito menos de usar muleta, mas é muito sabido que quando a gente pega campos bons, do nível do Internacional, a gente consegue fazer o nosso jogo da forma que nós queremos. Como eu disse, não tem muitas desculpas, perdemos o jogo, campo muito pesado, muito difícil de jogar, umas 5, 6 tipos de grama, mas nós somos muito fortes em casa, fazer o nosso dever de casa, e ainda temos um jogo fora contra o Olímpia, sem dúvida nenhuma, a gente pode trazer essa responsabilidade para nós que nós vamos classificar. Bom, Thiago Galhardo disse que o Internacional joga sim bem fora de casa. E que o problema ontem, e ele disse que não estava dando como desculpa, mas acabou reclamando, foi o gramado. Que o gramado era pesado, que o gramado tinha 5, 6 tipos de grama ali, que o Internacional precisa de um bom gramado para a bola rolar. Isso foi o que o Galhardo disse. E isso me preocupou.
O gramado obviamente faz diferença. Como já falei por aqui, a maneira do Internacional de Miguel Ángel Ramírez jogar é com a bola no chão. É muito toque de bola. Tudo bem, tem que ter um bom gramado. Mas não dá para se apegar somente nisso. Eu fui um que vim aqui e nos microfones da rádio e falei que o Internacional perdeu para o Juventude no primeiro jogo por causa do gramado. Lá o futebol era impraticável. Lá nós vimos que não tinha como ter uma partida de futebol por lá. Mas ontem não era o caso. O gramado não era um tapete, não era. Inclusive eu falei ontem no vídeo aqui no canal que essa era uma preocupação, longe de ser um tapete. Mas a bola rolava. Dava para jogar futebol. O gramado não faz os jogadores correrem menos como nós vimos ontem. Não faz o Moisés desistir da jogada que resultou no primeiro gol do Táchira. Não faz ocorrer aquilo que ocorreu entre Denilson e Lomba, aquela lambança. O gramado não faz aquilo. Aquilo ali foi a postura do Internacional, a postura dos jogadores. Isso me preocupa. Porque, ao meu ver, uma equipe tem que saber por que ganha quando ganha, mas também tem que saber por que perde quando perde. E quando o futebol é impraticável, algum gramado, eu entendo. Como falei, eu mesmo defendi o Internacional lá daquele absurdo contra o Juventude. Mas não era o caso de ontem. Então parece, pelo discurso do Thiago Galhardo, que eles não viram falhas na própria atuação. Que eles não viram erros na própria atuação. Que eles acharam a postura boa no jogo. E que o gramado foi um dos principais fatores de dificuldade para o Internacional. E não dá para ser assim. Tem que saber admitir que ontem o Internacional não jogou bem. Ontem o Internacional abriu mão da vitória. Ontem o Internacional fez um gol e recuou. Lembrou muito o Inter de Abel Braga, inclusive. Aquele time reativo que fazia gol, depois ficava segurando, esperando um contra-ataque. Não dá para ser assim. Não dá para sempre se apegar em gramado, sempre se apegar à altitude, que realmente o primeiro jogo teve aquela altitude também, não dava, tudo bem. Mas não foi o caso de ontem. Aí depois eu questionei Miguel Ángel Ramírez sobre a postura apática do Internacional na partida de ontem. Vamos ouvir o que o treinador colorado me respondeu em relação a isso. Também questionei, é claro, sobre o peso que este Grenal ganha após esta derrota para o Táchira. Pregunta Lenonas de Radioacústica. Miguel, nos últimos 7 jogos o Internacional venció 4 en casa, goleando todos los adversarios o perdió 3 fuera. O sea, nos vimos nuevamente un Inter apático, con una postura muy diferente de la que tiene que a más o adversarios no ve ir a Río. Ahora que você atribuye esta mudanza de postura entre los juegos en casa y fuera, ¿esta derrota coloca una pesado o más para el Grenal del domingo? No estoy de acuerdo con que estuviéramos apáticos. No creo que estuviéramos apáticos. Creo que estábamos siendo muy superiores durante todo el partido y que con el paso de los minutos nos fuimos cayendo. Creo que fruto del cansancio. Y fruto del cansancio, como dije en la respuesta anterior, no solo te pesan las piernas, sino que no estás lúcido también de cabeza para tomar buenas decisiones. Entonces, no creo que hayamos estado apáticos y cansados en los últimos minutos del juego, que fue cuando ellos han aprovechado para hacer los goles. Y con respecto a que añada más presión, a mí no me añade más presión absolutamente nada. Sabemos que esto es una competición distinta, que tenemos ahora contra Olimpia que ganar para volver a posicionarnos y poder clasificar. Muchas gracias, profesor. Bueno. Buenas noches. Miguel, portanto, não achou o time apático. O Miguel citou na sua coletiva as viagens, o cansaço, as pernas dos jogadores pesam, o gramado, entre aspas, engole as pernas dos jogadores. Então, houveram muitas reclamações de cansaço, de viagem, de outros fatores, inclusive do próprio gramado, por parte do Miguel. Mas, novamente, não se foi falado do desempenho. Parece que há muitos fatores que impedem o Internacional de jogar bola quando perde uma partida, exceto o próprio desempenho. Isto vindo de um atleta, não gosto disto. Mas lá vai, até vai. Agora, o treinador achar outros fatores e não admitir que o time não jogou bem,
que o time foi muito abaixo do que pode, muito abaixo do que está acostumado a jogar no Beira-Rio, me preocupa. Como falei no início do vídeo, esse vídeo aqui não é para fazer terra arrasada, pedir a cabeça do Ramires, muito pelo contrário, eu apoio o Ramires, acredito no projeto e quem acompanha o canal sabe que defendo muito. Mas não pode sempre achar uma muleta para as derrotas e para as más atuações. Se não reconhecer os erros, não reconhecer as falhas, vai continuar perdendo sem saber por que está perdendo. Não dá. Não entendi ontem poupar alguns jogadores. Tudo bem, tem o Grenal, mas ontem era jogo, ao meu ver, para desde o início ir com todo mundo, ir com o Edenilson, ir com o Rodinei, que está muito bem, ir com todo mundo, garantir o resultado e depois tirar os jogadores. Ontem era o jogo para o Internacional vencer, praticamente garantir a vaga e poder ir com time misto ou reserva contra o Olímpia na próxima quinta. Afinal, tem o último clássico Grenal no outro domingo. Era jogo para dar tranquilidade para o Internacional Libertadores. Aí teve um desempenho muito abaixo, poupando alguns jogadores no início da partida, e acabou dando no que deu. Agora, o jogo contra o Olímpia, que deveria ser um jogo mais leve, mais tranquilo para o Internacional, para ficar pronto para o Grenal na Arena, se torna um jogo decisivo. E o jogo, agora de terça-feira, que o Internacional poderia ter vencido e depois ter tempo até domingo para jogar o Grenal, agora o Internacional terá um jogo no Paraguai na quinta para jogar o Grenal no domingo. Ou seja, teremos uma viagem para o Paraguai de ida, de volta, chegaremos em Porto Alegre na sexta-feira, depois de um jogo fora de casa, para domingo disputar um título na Arena. E teremos que ir com força máxima contra o Olímpia, dar tudo de si contra o Olímpia, porque senão pode se complicar e pode até ficar de fora da Libertadores. O jogo era ontem. O jogo para vencer e encaminhar a classificação era ontem. O Internacional, com um desempenho ruim de ontem, comparado com o que nós estamos acostumados a ver, criou um clima de Copa do Mundo para o jogo contra o Olímpia. Sim, o Inter, ao meu ver, irá golear o Always no Beira-Rio. Não tem altitude, o time do Always ganha na altitude, não é esse timaço. Mas e aí? Tem que vencer o Olímpia. E tem que vencer o Olímpia numa semana onde teremos 2 Grenais, um neste domingo e outro no outro domingo, valendo o título que o Inter não vence há 5 anos. E aí? Como é que vai ser feito? Como é que vai estar o preparo dos jogadores? Não estarão cansados para jogar no domingo, no outro domingo, o Grenal, tendo viagem em jogo na quinta? Conseguiremos estar 100% para jogar contra o nosso maior rival valendo o título que não ganhamos há 5 anos? O jogo era ontem, minha gente. O jogo era ontem. Repito, dou total apoio a Miguel Ángel Ramírez. Acredito no projeto e acho que nos dará muitas alegrias. Acredito que o Internacional voltará a ganhar títulos. Estamos indo no caminho correto. Mas temos que mudar o discurso e temos que aprender a assumir onde erramos e por que perdemos, assim como temos que saber quando ganhamos o porquê ganhamos. Então esta é a minha preocupação em relação ao que nós vimos ontem. Também fica claro que o Internacional precisa de contratações pontuais. Um zagueiro, o Internacional precisa, um lateral esquerdo, um volante para ser reserva do Dourado, apesar de ter o Johnny, mas é injustificável o Lindoso acabar entrando. E ontem eu não entendi o motivo do Lindoso entrar no lugar do Dourado. Só se o Dourado realmente sentiu uma exaustão, um cansaço, mas para isso também tem o Johnny no elenco. Que não acredito que o Johnny não seja melhor do que o próprio Lindoso, com todo respeito ao atleta, mas eu acho um jogador muito deficitário. Então esta é uma opinião minha em relação a isso. E também, com todo respeito ao Marcos Guilherme, torço muito por ele. Ontem, inclusive, acho que foi mais prestativo em campo do que os outros 2 atacantes. Mas não dá para o Caio Vidal ser reserva do Marcos Guilherme. Não dá para o Caio Vidal ficar no banco por Marcos Guilherme jogar, sendo que ele está em baixa. Torço que ele se recupere de qualquer problema pessoal que ele esteja, torço que ele recupere a boa fase, parece ser uma pessoa muito bacana, já jogou bem quando chegou no Internacional, mas não dá para deixar o atleta ser titular em jogos de Libertadores da América, todo jogo é decisivo na Libertadores, sendo que ele está em uma fase. Não dá.
com o Caio Vidal no banco. Não existe fazer isto. A não ser que o Ramírez, realmente, ele que está nos treinos, ele é o treinador, e eu tenho que confiar que ele veja no Marcos Guilherme um leão nos treinos e tenho esperança que isso venha para campo. Mas hoje, infelizmente, o Marcos Guilherme não está correspondendo. Torço que volte a corresponder. Mas hoje, o Caio Vidal merece aquela vaga que ontem foi do Marcos Guilherme. Enfim, essa é a minha opinião sobre o jogo. Isto é o que me preocupou em relação ao jogo, em relação às coletivas após a partida. Vamos conversar, deixa aqui embaixo o teu comentário, vamos trocar essa ideia, o que tu achou, o que tu achou do vídeo, o que tu achou do jogo, da coletiva. Vamos trocar essa ideia por aqui. E se tu não é inscrito no canal ainda, te convido mais uma vez, clica aqui embaixo em inscrever-se e seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.